Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, Salmo de número 50. Esse salmo ele foi escrito por Asaf, um servo do Senhor, que servia a Deus no templo. E nesse salmo nós podemos observar que esse salmo ele é dividido em 4 partes. Ele fala sobre o santo juiz que convoca o seu povo para julgar, versos de 1 a 6. Nós temos também os versos de 7 a 15, quando nós notamos o salmista abordando o tipo de adoração insincera que algumas pessoas estavam oferecendo a Deus. E percebemos também, nos versos de número 16 a 21, a adoração dos hipócritas. E percebemos, por último, a adoração do adorador sincero, versos de número de 22 a 23. Mas o foco dessa passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento é o verso de número 15. A palavra de Deus diz lá em Salmo 50, versículo 15, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pois bem, amados, nós podemos observar que nós estamos vivendo um tempo de angústia. Muitas pessoas estão angustiadas porque esse vírus veio para matar pessoas, tem matado pessoas no mundo inteiro. Outras pessoas estão angustiadas porque não têm a certeza de que vão permanecer empregadas, porque muitas empresas estão demitindo seus funcionários. Outras pessoas estão angustiadas porque não sabem se vão poder perder algum ente querido, ou até mesmo perder a sua própria vida diante dessa grande pandemia. Então, tendo em vista todos esses fatos, eu gostaria de meditar nessa noite no verso de número 15, quando ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nesse verso, eu quero apresentar 4 lições que nós podemos aprender com ele. A primeira lição que nós aprendemos é que nesse verso, ele nos ensina a quem nós devemos clamar quando estamos angustiados. O salmista diz assim: invoca-me a mim. Evidentemente que ele está fazendo uma menção ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Deus, em inúmeras oportunidades, nós vemos a Bíblia mencionando o povo clamando a Deus. Nós vemos também Deus pedindo para que o povo, quando estivesse em aperto, se dirigisse a ele e clamasse a ele. A pergunta que nós devemos fazer é: por que nós devemos clamar ao Senhor? Em primeiro lugar, porque ele é Deus. Ele sabe como nos ajudar. Ele tem a solução para os nossos problemas. Mas também porque ele é todo poderoso. Nós podemos observar que a palavra de Deus diz no verso de número 1 do Salmo 50, que ele é o todo poderoso. Então, meus amados irmãos, a Bíblia também diz que ele está atento ao nosso clamor. No Salmo de número 34, nós vemos essa verdade. O salmista diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Nós podemos observar também, num outro momento, que Salomão, quando estava ali consagrando o templo do Senhor, nós vemos Salomão, ao consagrar o templo do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 7, nós vemos Deus dizendo para Salomão que poderia chegar um momento em que o povo, por causa da sua desobediência, Deus iria então castigar o seu povo. E uma das maneiras de Deus castigar o seu povo era trazendo angústia sobre suas almas, pelo fato do céu não dar as suas chuvas, para que eles pudessem então plantar, ver a colheita crescer e comer da sua colheita.
E é interessante que lá em 2 Crônicas capítulo 7, no versículo 13 a 15, ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o povo, e o meu povo que se clama pelo meu nome, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, nós podemos observar que em momento de angústia, a Bíblia diz que nós devemos clamar não ao presidente, não aos senadores, aos deputados, não às autoridades, aos juízes, mas nós devemos clamar ao Senhor, pois Ele está com os seus olhos abertos e está também com os seus ouvidos atentos para a nossa oração. Salmo de número 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é a quem clamar. Ele diz: invoca-me, invoca-me. Em segundo lugar, nós aprendemos que esse salmo nos ensina quando nós devemos clamar. E ele diz: no dia da angústia. O dia da angústia é um dia de sofrimento, é um dia marcado por grande tristeza, por medo, por ansiedade. E nós podemos observar que a Bíblia nos ensina que todas as vezes que o povo de Deus esteve em aperto, o povo de Deus clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração e estendeu a sua mão. Eu quero compartilhar com vocês de forma bem rápida aqui 3 ocasiões em que o povo clamou ao Senhor e Deus então atendeu a sua oração e entrou no curso da história para resolver o problema. Em primeiro lugar, lá em Êxodo, capítulo 2, no verso de número 23 a 25, diz a Bíblia que Deus viu o sofrimento do povo lá no Egito. E o povo, ao clamar ao Senhor, o seu clamor foi ouvido no céu. E Deus então enviou ali Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Em segundo lugar, quando nós vamos ali para Samuel, né? Mas antes mesmo de Samuel, lá em Juízes, nós vemos um ciclo que se repetia constantemente. O povo, depois da morte de Josué, se corrompeu, passou a adorar outros deuses, fez tudo aquilo que Deus tinha dito que não era para eles fazerem. E aí nós percebemos que, naquele momento que o povo desobedecia a Deus, Deus enviava juízo, castigo sobre o povo. O povo então se arrependia dos seus pecados, clamava a Deus e Deus enviava o juiz. E nós vemos isso claramente lá em Juízes capítulo 6, no verso de número 3 a 6, quando ali Juízes conta a história de Gideão, mas antes de anunciar a história de Gideão, é dito ali que os midianitas sempre entravam nos campos israelitas, tomavam seus animais, a sua colheita, e é dito ali que o povo desfalecia, mas o povo clamou a Deus, e quando Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus então enviou Gideão para libertar o povo daquela grande opressão. Então nós vemos aqui a ocasião de perseguição, né, de escravidão, mas nós vemos também em um caso de impossibilidade de ter filhos, como lá em 1 Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel, onde é narrado a história de Ana. E é dito ali, meus amados irmãos, que Ana tinha um esposo que, por sua vez, também tinha uma outra esposa. A sua outra esposa, ela tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. Ela tinha problema para ter filhos. E isso afligia a sua alma, isso tornava ela cada vez mais infeliz, porque ela queria dar um filho ao seu esposo, mas isso não era possível.
E o que foi que Ana fez nesse momento de angústia? Ana então clamou ao Senhor. Ela então se dirige a Deus pedindo que, se Deus desse a condição para ela poder ter um filho, ela então iria devolver o seu filho ao Senhor e o seu filho iria servir a Deus. Pois bem, nós observamos na palavra de Deus que foi exatamente isso que aconteceu. Deus atendeu o pedido de Ana, como está descrito lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso de número 10 e 11. E depois que Deus atende o pedido, ela vai até, o sacerdote, e ali ela entrega o seu filho, o sacerdote ali, como ela tinha prometido ao Senhor. Então nós vemos também que nós podemos clamar a Deus não só no momento de perseguição, não só em momento onde o povo de Deus está sendo escravizado, mas também nós vemos em momento de perigo, quando há risco sobre a vida. E nós vemos isso especialmente no Salmo de número 34, no verso de número 4 a 6, e também no Salmo de número 40, no verso de número 1, o salmista diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados o vosso rosto, jamais sofrerá um vexame. Clamou este aflito ao Senhor, e o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. Então, Salmo de número 34, verso 4 a 6, fala exatamente isso. O salmista estava sob perigo de sua vida, estava ali com medo de morrer devido aos seus inimigos, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor livrou ele de todos os seus temores. É dito também no Salmo de número 40, assim, meus amados irmãos: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Quando clamou por socorro, quando ele estava ali desesperado, Deus ouviu o clamor do seu povo e então atendeu a sua oração. Quero dizer para você também, nessa noite, que Deus está atento ao seu clamor. Eu não sei o que é que tem afligido a tua alma. Eu não sei o que é que, porventura, esteja tirando a tua paz. Mas eu quero dizer para você que eu e você temos um Deus amoroso, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que a Bíblia diz que trabalha para aqueles que nele confiam. Como é bom, meu amado irmão, minha amada irmã, saber que nós temos um Deus que no dia da angústia nós podemos clamar e certamente ele virá nos acudir. Então, se você está sofrendo nesse momento, clame ao Senhor, onde você estiver, busque a face dele, diga a ele aquilo que você necessita nesse momento, peça a ele a ajuda que você precisa. E eu tenho certeza que ele irá atender o seu clamor. E você realmente verá os problemas da sua vida se resolverem. O Salmo de número 50, versículo 15, nos ensina 4 lições. A primeira lição é a quem clamar. O salmista diz: invoca-me. A segunda lição, ele nos ensina quando nós devemos clamar ao Senhor. Ele diz: no dia da angústia. A terceira lição que nós aprendemos com esse salmo, no verso de número 15, é como Deus responde o nosso clamor. Amados, Deus responde o nosso clamor nos livrando. Nesse caso aqui específico, o salmista diz: e eu te livrarei. Mas é claro que Deus ele responde de acordo com a nossa necessidade. Então, se você está necessitando, está aflito, não tem nada para comer, clame a Deus para que Deus providencie alimento. E Deus certamente ouvirá e vai permitir que você então seja alimentado. Tenha a sua necessidade suprida. Se você está necessitando de uma cura para a sua enfermidade, clame a Deus.
Deus pode ouvir a sua oração e curar você se for da vontade dele. Se você está com medo de perder o seu emprego, clame a Deus, para que Deus então possa dar paz ao seu coração e esperança de que, embora que você perca o seu emprego, ele possa abrir uma outra porta para você. Afinal de contas, Deus sabe o que é o melhor para nós. Ele conhece todo o futuro. Ele tem na sua frente todo o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, Deus ele responde a você de acordo com a sua necessidade. O salmista, lá no Salmo de número 91, versículo 14 e 15, ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na angústia. Eu estarei com ele e livrarei e o glorificarei. Então, amadas irmãs e amados irmãos, o Senhor, ele nos responde de acordo com a nossa necessidade. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. 4 lições nós aprendemos com esse verso. Nós aprendemos a quem nós devemos clamar. Nós devemos clamar ao Senhor. Nós aprendemos também quando nós devemos clamar ao Senhor. Ele diz: é no dia da angústia. É no dia em que nós estamos em aperto. É no dia em que nós não aguentamos mais, não temos mais forças para lutar por nós mesmos. E aí é aquele momento em que Deus entrará em cena. Mas em quarto lugar, ele nos ensina como é que Deus espera que demonstremos a nossa gratidão. Ele diz: e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. O salmista, certa vez, no Salmo de número 116, no verso de número 12, né, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito em minha vida? Essa é uma pergunta muito profunda, porque a Bíblia diz, até mesmo nesse Salmo de número 50, que do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Deus não estava preocupado com os sacrifícios de animais que os homens estavam fazendo ali para ele. O que era mais importante para Deus era realmente a motivação certa do seu coração. Pois, como eu falei no início desse salmo, que o salmista ele elenca 4 coisas, aborda 4 coisas, quando ele destaca nos versos de 1 a 6, que Deus chama o seu povo para um juízo. Ele censura a adoração insincera daqueles hipócritas, né? Ele também censura a adoração, não só dos insinceros, mas também reprova a adoração daqueles que tinham uma vida dúbia, que estava achando que poderia agradar a Deus, oferecendo sacrifícios a Ele, mas cometendo inúmeros pecados em suas vidas, que ia em contramão com aquilo que ele ensinava na sua lei. E por último, nós vemos nos últimos versículos ele falando sobre a adoração do servo do Senhor verdadeiro, né? Então, meus amados, como é que Deus espera que nós retribuamos a Ele por todos os seus benefícios? Deus ele não precisa de dinheiro porque ele não usa dinheiro. Deus ele não precisa de animal porque ele não come animais. Evidentemente que havia um propósito, os animais no Antigo Testamento, aqueles animais e sacrifícios que eram feitos representavam o sacrifício de Jesus na cruz por nós, que tira o pecado do homem, né? Então, mas o que está aqui em questão é realmente glorificar o nome do Senhor. É louvar ao Senhor com ações de graças. Dar a Ele o devido reconhecimento. Infelizmente, muitas pessoas só lembram de Deus quando estão precisando. E quando Deus atende a sua necessidade, muitas vezes essas pessoas se esquecem do Senhor.
nem sequer lembra daquilo que prometeu a ele. Você já reparou que às vezes as pessoas, quando elas estão em aperto, elas costumam fazer um voto? E o que é um voto? O voto é um compromisso que é feito com Deus. Quando a pessoa está em aperto, ela diz: Senhor, se tu me ajudares a conseguir um emprego, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou todos os dias à igreja cultuar ao Senhor, não vou faltar nenhuma programação. Senhor, se tu me deres um carro, eu vou então usar esse carro para a tua obra. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, quando são abençoadas por Deus, nem sequer se lembram que foi Deus quem abençoou, foi Deus quem deu. Uma coisa que nós não devemos cultivar em nosso coração é a ingratidão. Deus espera que todos nós reconheçamos os seus feitos em nossas vidas e vivamos uma vida grata a Ele. Que nós possamos louvá-lo por todos os seus benefícios que Ele tem feito por nós. Que nós possamos viver para Ele. É isso que Deus espera de cada um de nós. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei aquilo que tem angustiado o teu coração, mas de uma coisa eu sei. O salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa clamar ao Senhor não só nos dias bons, mas principalmente nos dias da angústia. Em terceiro lugar, você precisa também lembrar que Deus ele responde. E Ele responde de acordo com a tua necessidade. Mas o que você também não pode esquecer, em quarto lugar, é que você deve glorificar a Deus pelos seus feitos em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E você possa clamar ao Senhor e experimentar da parte dEle a sua ação em seu favor. E você possa então render muitas glórias ao nome do nosso Deus. Eu sou o pastor Jordão Guimarães, pastor da Igreja Batista Regular de Pajuçara. E eu dedico essa mensagem ao Senhor e também para a edificação da sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você ainda não é um crente no nosso Senhor e Salvador Jesus, eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por você, para que você então reconheça que é pecador, se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus e possa então ter a vida eterna. A Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, se você quer ter a vida eterna e você ainda não sabe como ter a vida eterna, você não sabe qual é o propósito da sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Que você precisa se arrepender dos teus pecados. E certamente você vai, nesse clamor ao Senhor, Deus ouvirá o seu pedido de socorro. Deus ouvirá a sua oração, pedindo que Ele lhe perdoe, que Ele possa lhe dar a salvação eterna. E certamente a Bíblia diz, garante que você terá a vida eterna. Jesus disse lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se você não quer entrar em juízo, se você quer ter a vida eterna, entregue a sua vida a Jesus. E certamente você experimentará a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter me assistido. Se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que nós pregamos, sobretudo você que ainda não é um crente em Jesus Cristo e gostaria de aprender mais sobre como obter o perdão dos teus pecados e ter a vida eterna, entre em contato conosco. Deixe um comentário aí na nossa página no YouTube. Não se esqueça, se você está nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.